Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária, e hoje a gente está aqui para falar mais uma vez a respeito de acontecimentos importantes e nessa ocasião para destacar aquilo que aconteceu de mais relevante no mês de maio de 2023, um mês em que a gente tem, para variar, muita coisa importante para falar a respeito de notícias, decisões, legislação, tudo focado na área tributária. E eu conto aqui mais uma vez com a participação de Gustavo Reis e Daniel Brasil. Olá, Alexandre. Olá, Daniel. Olá a todos vocês que nos acompanham. Sabemos que esse programa é muito importante porque acesso à informação todo mundo tem, mas você depurar essas informações e transformar em conteúdo, a gente espera que a gente possa ajudar em todo esse processo que não é tão fácil, né, Daniel? Exatamente. Olá, Alexandre. Olá, Gustavo. Olá a todos vocês que estão nos acompanhando aqui nesse programa. Sejam todos novamente muito bem-vindos. E a gente vai começar o nosso programa, como sempre, falando de notícias que são destaque no período que a gente está tratando, e nesse caso, no mês de maio de 2023, tivemos algumas notícias bem interessantes para comentar. E eu passo a palavra para Daniel, que vai trazer essas notícias na seção GT News. A primeira notícia é: segundo o Ministério da Fazenda, as empresas de apostas pagarão impostos de 16% e o imposto de renda dos ganhadores será de 30%. O governo federal publicará medida provisória dispondo que as empresas de apostas pela internet serão taxadas em 16% sobre receita dos jogos. Ganhadores também serão tributados com imposto de renda de 30%. As alíquotas foram decididas pelo Ministério da Fazenda. Olha, Daniel, essa notícia ela é interessante até porque temos visto no Brasil hoje um mercado muito crescente na área de apostas por meio da internet. E deixar essas empresas sem nenhuma tributação, não só as empresas que fazem as apostas, mas também os vencedores, eu acho que seria muito injusto diante de um mercado tão expressivo. É verdade, e não só o governo quer taxar as empresas, como também os ganhadores, cuidando inclusive de que algumas dessas empresas, pelo fato de fazerem apostas através da internet, elas estão situadas no exterior e captando recursos de cidadãos brasileiros que, às vezes, por elas estarem no exterior, não observam as normas de tributação que se aplicam aqui no mercado interno e também não são taxadas, não são tributadas como deveriam. Por isso que o governo também quer limitar a atuação dessas empresas para que apenas aquelas que sejam autorizadas possam explorar a atividade. Lembrando que a maior parte do valor que vai ser cobrado das empresas vai ser destinado à Seguridade Social. E as pessoas físicas que receberem prêmios, aí sim, elas serão taxadas com o imposto de renda. Governo de Santa Catarina amplia retenções de imposto de renda no pagamento a fornecedores. A partir de 1º de junho, o governo de Santa Catarina ampliou as hipóteses de retenção do imposto de renda incidente no pagamento de mercadorias e serviços em geral, incluindo obras. A mudança ocorre no momento de efetuar o pagamento aos fornecedores e será obrigatória para os órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas de Santa Catarina. Ao mesmo tempo que a gente faz referência a essa publicação lá de Santa Catarina, a gente precisa lembrar que o fundamento dessa nova orientação determinada lá pelo Estado vem de uma decisão do STF que nós já comentamos aqui várias vezes, decisão lá de outubro de 2021. Então, o Estado de Santa Catarina fazendo isso hoje está fazendo muito tempo depois de quando poderia ter feito. E impressionante a gente ver que mais de 1 ano e meio depois da decisão do STF, a maioria dos estados ainda não regulamentou. O que Santa Catarina está fazendo é entrando no grupo ali seleto de alguns poucos estados que fizeram isso. A nível de município, como a gente tem muito mais municípios na nossa federação, aí sim a gente tem um número quantitativo ali muito maior. Mas em percentual, o número de municípios que instituiu isso, que a gente chama de retenção ampla do imposto de renda, é um número relativamente pequeno. Agora mesmo, na semana passada, antes da gravação desse podcast, a gente fez um curso sobre a nova retenção do imposto de renda e ali tinha alguns órgãos estaduais, inclusive uma Secretaria de Fazenda Estadual, cujos servidores estavam fazendo aquele curso agora, mais de 1 ano e meio depois, para poder entender como essa sistemática deve ser adotada no Estado. Algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. Mas como a gente costuma dizer,
antes tarde do que mais tarde ainda, né? Exatamente, e eu creio, Alexandre, que essa demora de os estados promoverem essa mudança está relacionada a uma certa insegurança jurídica, porque o tema foi definido pelo STF, não foi fruto de uma mudança legislativa. Isso a gente sabe que acaba gerando algum grau de insegurança nos estados e nos municípios. Mas depois de tanto tempo, como você falou, quase 1 ano e meio depois da decisão do STF, a própria Receita Federal do Brasil já tem atualizado os seus programas para contemplar essas mudanças. A própria DIF, se um estado ou município entra para fazer a sua declaração, já consta ali os códigos tomando como base esse novo entendimento. Então, hoje não há mais receio ou medo de que a Receita vá questionar o procedimento, muito pelo contrário, ela já tem se adequado a essa nova sistemática e imagino que a partir de agora a gente vai ver esse tipo de notícia com um pouco mais de frequência. Você tem toda a razão, Gustavo. Eu entendo que o motivo de tantos estados e municípios ainda não terem instituído essa nova retenção está justamente no fato de que ela não vem através de uma alteração na legislação tributária. Quer dizer, o STF determina uma nova maneira de interpretar um artigo que já está na legislação. E essa nova maneira de interpretar acaba demandando do intérprete um conhecimento, um domínio do assunto que a maioria, infelizmente, não tem. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é a maior razão da dificuldade desses entes federativos de instituir essa nova retenção, que é uma oportunidade excelente de incremento de arrecadação e que, na medida que eles vão percebendo isso, é que vão se movendo para instituir. Receita Federal facilita acesso a informações sobre interpretações tributárias vinculantes. O sítio da Receita Federal, na internet, passou a contar com uma seção específica para consulta de informações sobre interpretações tributárias vinculantes relacionadas aos tributos administrados pela instituição. Olha, Daniel, essa notícia é muito interessante, até porque nós temos visto esse processo, acabamos de falar sobre uma decisão do STF que mudou a forma de recolhimento do imposto retido para estados e municípios, e a gente sabe que muitas vezes a visualização e a percepção dessas mudanças não é tão simples. Então, a Receita criar de uma forma mais fácil a possibilidade de os contribuintes acessarem essas interpretações que são vinculantes, ou seja, obrigam tanto os contribuintes quanto trazem as diretrizes para a administração proceder às fiscalizações. Eu acho que isso é muito salutar e vai ser muito importante para quem lida com a matéria. É isso mesmo, e eu preciso lembrar aqui, principalmente para a nossa audiência formada ali por advogados, contadores, que esses pareceres vinculantes, eles têm fundamento em um artigo que é um dos mais importantes para quem atua na área tributária no Brasil, que é o artigo 19 da Lei 10.522. A partir das mudanças ocorridas ali nessa lei, que é uma lei de 2002, mas que foi objeto de modificações, hoje, quando uma tese é firmada no âmbito do STJ ou do STF, a Procuradoria da Fazenda Nacional pode admitir a derrota naquela tese e, reconhecendo o que é desfavorável, emitir um parecer vinculante que obriga até a própria Receita Federal a observar aquele entendimento. E a gente tem vários exemplos disso na nossa legislação e na nossa jurisprudência. Então, o que a Receita Federal faz ali é facilitar o acesso do cidadão ou do profissional da área tributária a uma página que consolida esses entendimentos e, de certa maneira, ela expressa a sua concordância, a sua anuência com aquilo que ela tem que concordar mesmo porque está na lei. Então é muito importante e essa ferramenta aí disponibilizada, você pode talvez acessar colocando no Google ali palavras-chave como Receita Federal, jurisprudência vinculante, provavelmente você vai acessar o link ao qual a gente está se referindo. Vamos agora para a próxima sessão, Agora é Lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de maio de 2023. E a primeira norma é a Solução de Consulta COSIT número 87 de 2023, que trata o seguinte: os valores pagos para ressarcimento de despesas arcadas pelos empregados com internet e consumo de energia elétrica em decorrência da prestação de serviços no regime de teletrabalho não devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, para a caracterização do aspecto indenizatório dos valores percebidos, o beneficiário deve comprovar as despesas mediante documentação hábil e idônea,
afastando, por conseguinte, a incidência das contribuições previdenciárias. Essa discussão é interessante e principalmente no momento em que estamos vivendo, que com os avanços tecnológicos tem sido cada vez mais frequente empregados e funcionários conseguirem exercer as suas atribuições de forma remota, por casa ou teletrabalho ou de algum outro local. Isso aqui tem sido muito interessante, porque a fonte pagadora acaba ressarcindo o empregado pelas despesas com energia e internet. E aqui me parece muito claro que realmente se trata de uma verba indenizatória e não remuneratória, e por isso não incidiriam as contribuições previdenciárias. O que me parece difícil, Alexandre, é quantificar o quanto da energia, por exemplo, foi utilizado com o computador em que aquele empregado utiliza para realizar suas atribuições. Eu acho que a dificuldade vai estar nesse ponto, não é isso mesmo? É isso mesmo. Quando a Receita fala ali de que o ressarcimento ele tem que ser provado pelo colaborador, pelo trabalhador, a gente tem que levar em conta cada despesa segundo a sua natureza. Então, por exemplo, se o cidadão trabalhando de casa, ele paga R$200 de internet, ele tem a comprovação disso, apresenta para a empresa e recebe os R$200, isso está claramente não sujeito à incidência tributária, pelo caráter indenizatório. Mas como aferir, por exemplo, o consumo com energia elétrica, sendo que na conta de consumo dele residencial é impossível segregar quanto ele consumiu com os equipamentos de trabalho e quanto com os equipamentos domésticos. Então, a Receita vai ter que, na fiscalização de casos concretos, ser flexível e razoável na aplicação desse entendimento. Mas um entendimento que é sensato para evitar, inclusive, que as empresas disfarcem remuneração sob a rubrica de ressarcimento de despesa. Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil número 2142 de 2023. Altera a Instrução Normativa número 2003 de 2021, que dispõe sobre a escrituração contábil digital, ao fixar que a escrituração deve ser transmitida ao SPED até o último dia útil do mês de junho do ano subsequente ao ano calendário a que se refere a escrituração. O que a Receita Federal fez aqui é interessante em relação a dois aspectos. Primeiro, que ela demorou de fazer esse adiamento até meados ali de maio, ela ainda publicava notícia no site dizendo que ia manter o prazo de 31 de maio. E depois, quando ela cedeu às pressões e ela, no apagar das luzes, decidiu postergar para o último dia útil de junho, ela fez isso alterando o texto da instrução normativa que trata da escrituração contábil digital. Isso nos leva a concluir o quê? Que no ano que vem o prazo já é 30 de junho. Então não foi postergado só para esse ano, foi alterado, entre aspas, em definitivo, para 30 de junho. Quando eu falo entre aspas, por quê? Porque é 30 de junho, o novo prazo, mas a Receita Federal a qualquer momento pode editar outra instrução normativa e resolver alterar, inclusive para voltar para esse prazo atual. Perdão, para esse prazo anterior. Lei número 14.592 de 2023. Altera a Lei número 14.148 de 2021, que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PES, e reduz alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre operações realizadas com óleo diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo, além de promover outras alterações. Nós estamos aqui em mais um programa falando novamente do PES, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. E essa lei, Daniel, como você falou, trouxe algumas questões relacionadas à alíquota do PIS e COFINS, incidentes sobre operações realizadas com óleo diesel, biodiesel, etc. Mas há algumas alterações também que merecem destaque com a publicação dessa lei. E eu gostaria de começar pontuando o seguinte: quando houve a possibilidade de empresas do setor de eventos ficarem com alíquota zero de imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS, foi necessário a publicação de uma portaria listando quais seriam as atividades do setor de eventos. E isso aconteceu com a portaria 7163. Posteriormente, houve uma mudança promovida pela medida provisória 1147 e houve a necessidade de publicação de outra portaria trazendo a lista de atividades que estariam contempladas pelo PES.
E aqui, Alexandre, a gente viu uma redução drástica das atividades que constavam na primeira portaria. E agora a gente percebeu o quê? Que essas atividades não são mais previstas em portaria, elas foram incorporadas ao texto do artigo 4º da Lei 14.148. Então, a listagem das atividades que estão permitidas ao PS, elas não constam mais de uma norma infralegal, ela consta da própria lei. O que a gente percebe é que a gente tinha uma lista grande na primeira portaria, reduziu drasticamente na segunda e agora na lei houve a volta de algumas que constavam na primeira. Então é uma tremenda confusão e talvez por isso quase todos os programas temos que tratar desse assunto. É verdade, volta e meia sai alguma decisão, alguma solução de consulta, alguma decisão judicial sobre o PS e a gente entende que agora com essa lei, trazendo as características que você colocou, outras discussões jurídicas vão provavelmente parar no Poder Judiciário. Como, por exemplo, a exigência do cadastro que a lei traz nessa conversão da medida provisória 11.147, agora consta de texto legal. Qual era a alegação de muita gente que estava com o processo em andamento antes? De que a exigência de inscrição no cadastro constava de norma infralegal. E a norma infralegal não poderia criar essa condição, esse obstáculo. Agora, a lei trazendo essa condição, será que a lei publicada agora, ela poderia exigir o preenchimento desse requisito em 18 de março de 2022, a data da publicação lá do artigo 4º da lei do PS? Então essa é outra discussão que certamente vai fazer com que processos em andamento tenham que ser analisados também sob essa nova perspectiva e alguns processos novos venham a ser ajuizados. O que eu destaco é que, além de alterar a redação desse artigo 4º da lei do PS, a conversão do projeto aqui da MP 1147 para essa lei acabou trazendo também uma série de outras modificações na legislação. E uma delas é a determinação para que o ICMS seja excluído da base de cálculo do crédito de PIS/PASEP não cumulativo. Então a gente já tinha a tese do século, a velha tese do século que a gente comenta aqui quase todo o programa. A gente já tinha a tese do século dizendo o quê? Quando a empresa vende por 100 e ela paga, por exemplo, 18 de ICMS, ela calcula o PIS e COFINS sobre 82, 100 menos 18. Agora o que o governo fez foi adotar o mesmo critério na entrada do produto, na aquisição do insumo ou na compra do produto para revenda, por exemplo. Então, quando a empresa compra um produto por 100, se antes ela calculava crédito de PIS e COFINS sobre 100, agora o governo está dizendo, através da lei, que tem que calcular sobre 100 menos o ICMS. E se o ICMS for 18, a base de cálculo de crédito vai ter uma redução substancial. De 100 vai cair para 82. Essa é uma das alterações que eu destaco também, além dessa do PS, que é a que inaugura esse dispositivo, essa nova norma legal. Inclusive, por conta de tantas discussões, temos visto um volume altíssimo, Alexandre, de ações sendo protocoladas no judiciário para dirimir algumas dessas controvérsias. Há contribuintes, inclusive, saindo com o benefício, a possibilidade do que você comentou de não precisar do cadastro para se beneficiar do programa. Isso é bastante confuso porque, ainda no mês de maio, a Receita Federal do Brasil publicou uma solução de consulta reforçando a necessidade de que empresas que executem atividades que estavam lá no anexo 2º, e inclusive a Receita aqui cita a portaria mais antiga, a 7163, nem teve o cuidado de citar a que revogou essa 7163, mas, enfim, o fato é que a Receita está dizendo que as empresas que executam algumas atividades precisam do cadastro. Mesmo em meio a tantas mudanças, a publicação dessa lei, a incorporação dessas atividades no artigo 4º, então a gente sabe que o cenário é propício, inclusive, para o ajuizamento de ações, e é isso que temos visto de uma forma geral. É isso, e eu até lembro, Gustavo, que uma outra informação que constava da MP 1147 e consta agora do texto da Lei 14.592 é quanto a isenção de PIS e COFINS ou a redução a zero das alíquotas de PIS e COFINS para as companhias aéreas. A gente já tinha isso no texto da MP e agora ficou consignado ali no artigo 2º dessa nova lei e ficou consignado que até 31 de dezembro de 2026
as empresas que fazem transporte aéreo regular de passageiros, elas têm esse benefício fiscal, algo que já estava previsto, mas que agora está confirmado. Além disso, essa lei também mexe com as alíquotas de PIS e COFINS na aquisição de combustíveis, inclusive o PIS e COFINS importação na aquisição de combustíveis do exterior e também na tributação no mercado interno, de sorte que aqueles que lidam com essa matéria, principalmente quem assessora postos de combustível, distribuidoras, precisa se debruçar sobre essa legislação porque ela traz mudanças muito importantes para esse segmento. Solução de consulta COSIT número 103 de 2023. Aplica-se o percentual de 8% sobre a receita bruta decorrente da prestação de serviços de fonoaudiologia para fins de imposto de renda da pessoa jurídica, desde que a prestadora dos serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária, de direito e de fato, e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Esse é um assunto que vira e mexe a gente precisa tratar aqui no nosso programa também, porque diz respeito às empresas que atuam na área de saúde e realizam procedimentos médicos, e elas pleitearam a possibilidade de sofrer uma tributação no lucro presumido similar aos hospitais, reduzindo a alíquota do IR de 32% para 8% e da CSLL de 32% para 12%. Acontece que, depois da possibilidade, houve uma grande discussão com relação a quais atividades que a empresa da área de saúde pode exercer para aplicar essa base reduzida. Por exemplo, consulta não pode. Aquele faturamento decorrente das consultas médicas realizadas dentro da clínica continuam com a presunção de lucro de 32%. E a Receita, ao longo dos anos, vem manifestando respostas a consultas formuladas por essas empresas para dizer quais atividades poderiam ou não ter esse direito. E aqui ela está dizendo que fonoaudiologia é um tipo de atividade que permite essa redução no lucro presumido. A gente sabe que nem todas as soluções de consulta, Alexandre, da Receita nesse sentido são coerentes com aquele entendimento que ela já manifestou. Tem atividades que nós entendemos que tem todos os requisitos para a redução e a Receita simplesmente diz que não pode. Mas me parece que essa aqui ela acertou ao dizer que para esse tipo de procedimento é possível reduzir a base. É verdade, Gustavo. Se a gente pega o exemplo da fonoaudiologia, a gente pode constatar na própria legislação editada pela Receita que ela já reconhece isso. Se a gente for analisar a resolução número 50 de 2002 da Anvisa, que lá na atribuição 1 e na atribuição 4, principalmente, lista várias atividades que têm esse benefício, a gente vai ver que fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional estão lá. O que a gente não concorda, por exemplo, é com o fato de a Receita dizer que para a atividade odontológica, em regra, não se aplica essa redução. E se a gente comparar o que uma clínica odontológica faz, tem muito mais características de um serviço equiparado ao serviço hospitalar do que uma clínica de fonoaudiologia. A tendência é que na clínica odontológica as intervenções elas sejam ainda mais incisivas e isso deveria estar associado ao critério que a Receita adota, mas nesse caso a gente vê uma incoerência. Então, para as clínicas odontológicas é necessário analisar essa questão com outra perspectiva e avaliando determinados riscos de se aplicar essa redução de base de cálculo. Já para a fonoaudiologia, basta a empresa atentar para isso que a legislação está pontuando aqui. A necessidade de observar que, além do serviço, outras formalidades têm que estar preenchidas. Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2141, de 2023. Altera a IN 1500 de 2014, que dispõe sobre normas gerais de tributação relativas ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, atualizando a tabela progressiva. Olha, Daniel, essa instrução normativa que alterou a IN 1500 de 2014, além de promover essa atualização da tabela progressiva por conta da mudança no limite mínimo da tabela progressiva, que desde 2015 constava como R$ 1.913,98, teve uma atualização ainda que singela, mas aconteceu para R$ 2.112. Essa instrução normativa, então, contempla essa mudança, mas não somente essa.
junto com toda essa mudança que a gente viu no imposto de renda de pessoa física, houve a criação do desconto simplificado mensal, que é a dedução de R$ 528 da base de cálculo da retenção da pessoa física, quando esta for mais vantajosa. E durante algum tempo pairou a dúvida se seria o contribuinte que deveria manifestar a opção por esse desconto simplificado em detrimento das deduções legais, mas no texto dessa instrução normativa ficou claro que é a fonte pagadora que tem que analisar o que é melhor para o contribuinte e aplicar o que for mais vantajoso. Então, basta a gente pensar que o contribuinte ele tem um valor de previdência considerável, ele tem dependentes, recebe pensão. Nesse caso, talvez para ele seja mais benéfico aplicar as deduções legais. Mas vamos supor que não tenha dependentes, o valor da previdência seja baixo e não alcance R$ 528. A fonte pagadora precisa perceber isso e fazer no cálculo o abatimento dos R$ 528. E isso ficou consignado com essa mudança. Ou seja, não é mais, Alexandre, o contribuinte, quer dizer, não é mais não é o contribuinte que precisa manifestar a opção, mas a fonte pagadora que tem que ter esse controle e ver o que é mais vantajoso para ele. É isso mesmo, Gustavo. Quando a gente leu a medida provisória 1171, a gente achou que a instrução normativa viria normatizando isso, né, criando a declaração, mas não, ela reproduziu o texto ali do que está na instrução, na medida provisória, e acabou confirmando que a empresa deve fazer o cálculo e, segundo o que for mais vantajoso para o contribuinte, descontar. Agora, há contribuintes que preferem sofrer a retenção sobre um valor maior porque, de repente, ele tem outras fontes de rendimento e lá na declaração de ajuste anual, ele vai acabar tendo que pagar um complemento de imposto. Se ele agora sofre uma retenção menor, há uma tendência de esses contribuintes lá na declaração terem um valor maior a pagar. E por mais que, do ponto de vista ali do resultado financeiro, o efeito seja praticamente o mesmo, mas tem muitas pessoas que preferem já sofrer esse desconto na fonte para evitar esse pagamento lá no ano seguinte. Eu quero destacar também que essa instrução normativa 1500, atualizada agora por conta do reajuste da tabela progressiva, ela foi também atualizada em outros pontos interessantes. E isso a gente precisa, inclusive, registrar aqui como um mérito da Receita Federal. Quando ela editou essa IN 1500 em 2014, ela consolidou aquilo que estava fragmentado em centenas de leis tratando de imposto de renda pessoa física. E de lá para cá ela está mantendo a IN 1500 atualizada. Então ela cuidou, por exemplo, nessa instrução normativa, de incluir as hipóteses de isenção de imposto de renda para a pessoa física em relação à pensão alimentícia, algo que foi decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal e com base em parecer vinculante da Procuradoria da Fazenda Nacional. O que a Receita faz agora é atualizar o texto da sua norma regulamentadora e ela também incluiu a isenção dos juros incidentes sobre salários pagos em atraso, fruto também de jurisprudência consolidada no âmbito dos tribunais. Então, isso que a Receita faz de deixar a sua instrução normativa atualizada e refletindo não só aquilo que é obrigatório por força de lei, mas aquilo que é fruto também de decisões com efeito vinculante, isso é muito salutar para todos aqueles que lidam com a matéria tributária. Porque, por mais que a instrução normativa, do ponto de vista da hierarquia, ela não se sobrepõe à lei, quando ela reflete aquilo que está na lei, aquilo que está em jurisprudência e decisão com efeito vinculante, facilita a vida do operador, daquele que está todo dia ali lendo a legislação e aplicando no dia a dia. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais e administrativas sobre a matéria tributária, a seção de olho nos tribunais. Bares e restaurantes de São Paulo conseguem recuperar benefício do PES. Juíza Federal da 7ª Vara Cível de São Paulo decidiu que bares e restaurantes da capital associados à Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo, devem continuar com o benefício fiscal de alíquota zero obtido pela Lei 14.148 de 2021. Aqui estamos falando novamente da confusão do PES, quer dizer, os bares e restaurantes estão numa situação aí diferente, considerando o tipo de estabelecimento. Os restaurantes estavam na portaria inicial do PES,
continuaram na segunda portaria e continuam agora na lei, no novo artigo 4º da Lei 14.148. Já os bares estavam na primeira portaria, foram excluídos na segunda portaria e foram incluídos agora na lei, por força inclusive do lobby dessas entidades. Então, para os bares, a gente tem essa situação específica que, muito provavelmente, vai ficar prejudicada com a questão da publicação da lei, porque a gente tem um intervalo ali muito pequeno entre a portaria e a publicação da lei, em que esses efeitos vão se discutir, se eles são retroagem ou não. Mas não acredito que isso vai ser o problema, porque a grande discussão aqui se refere ao tal do cadastro. E o bar ou restaurante que não tinha inscrição no cadastro antes da publicação da lei, agora em maio de 2023. Será que ele vai ter que se submeter a essa exigência? E aí a gente tem um risco de haver uma concorrência desleal muito gritante. 2 restaurantes que já existem há praticamente 10 anos, vamos supor, um vizinho do outro, um tinha inscrição no cadastro e tem direito a 60 meses sem pagar imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS. E o outro, por não ter cadastro no cadastro, não vai ter esse benefício tributário. Então é algo, no mínimo, questionável, principalmente antes dessa Lei 14.592. No entanto, a gente já viu decisões favoráveis ao contribuinte dispensando ele desse cadastro para usufruir do benefício, não é? Então, é justamente por isso que a gente vê que há a necessidade de muitos contribuintes ingressarem com ações judiciais para ter garantido o seu direito diante de requisitos que, ao nosso ver, como esses, são incabíveis. Exatamente. E aí a gente precisa lembrar, algumas dessas ações são inclusive ações coletivas. Então tem bares e restaurantes que não ajuizaram ações individuais, mas podem se valer da decisão de uma ação proposta pelo sindicato patronal, por uma associação, como é o caso da Abrazel, e a partir daquela decisão ajuizada via entidade, poder se livrar desse requisito que, pelo menos antes da publicação da lei, era um requisito, sem dúvida nenhuma, ilegal. STF reconsidera a suspensão de julgamento do STJ sobre base de cálculo de impostos federais. O ministro André Mendonça, do STF, reconsiderou, em parte, a decisão por meio da qual havia determinado a suspensão do julgamento ou dos efeitos de eventual decisão do STJ, em recurso em que se discutia a exclusão de benefícios fiscais relacionados ao ICMS da base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas e da CSLL. Olha, essa decisão ela reflete a grande dificuldade que até o próprio Poder Judiciário tem de lidar com o sistema tributário no Brasil, com uma interpretação a respeito do que é matéria constitucional ou não em tema de tributação. Para efeito de análise de recursos pelo STJ, pelo STF, aqui a gente tem um exemplo emblemático. Essa análise daquilo que cabe ao STJ ou ao STF decidir já foi objeto de polêmica, por exemplo, quando a gente, há muitos anos atrás, discutiu a isenção da COFINS para chamadas sociedades profissionais, que o STJ chegou a sumular a matéria, dizendo que as sociedades não deveriam pagar COFINS, e depois de muitos anos batendo a porta do STF, a União finalmente conseguiu convencer o STF de que a matéria envolvia conteúdo constitucional, e depois do STF ter rejeitado inúmeros recursos, resolveu mudar de entendimento e avocar para si a matéria, publicando ali uma decisão, um acórdão contrário ao posicionamento do STJ. O que a gente está assistindo aqui talvez não tenha o mesmo desfecho, mas talvez não tenha porque o STF ele aparenta com essa decisão do ministro sensibilidade para perceber que essa matéria está gerando ali um certo conflito entre aquilo que o STJ decidiu e aquilo que liminarmente tinha sido decidido pelo STF. A gente precisa aguardar o desfecho dessa novela para poder emitir uma opinião definitiva. STF tem maioria para confirmar suspensão da redução de alíquota do PIS e COFINS. O plenário do STF tem maioria de votos para confirmar uma decisão liminar que autorizou o governo a suspender redução da alíquota de PIS e COFINS de pessoas jurídicas. Olha, no final do antigo governo, foi publicado um decreto reduzindo a alíquota de PIS e COFINS sobre receitas financeiras de pessoas jurídicas. Acontece que no início do atual governo, essa medida foi suspensa
o que fez com que as empresas fossem à justiça para pleitear a possibilidade de manutenção da redução da alíquota do PIS e COFINS. Acontece que em fevereiro desse ano, o atual presidente entrou com um pedido no STF para garantir a legitimidade da impossibilidade de redução da alíquota, e os argumentos utilizados foram basicamente de que as mudanças foram feitas no final do governo, sem comunicação à equipe de transição, e também relacionados à questão da renúncia significativa de receita, que gira em torno de 5,8 bilhões. Por conta desses argumentos, me parece que o STF está tendente a suspender a redução, ou seja, manter o decreto atual dizendo que não vai ser reduzida a alíquota de PIS e COFINS sobre receitas financeiras de pessoas jurídicas. E destacando ainda que essa discussão ela só tem impacto para as empresas que são sujeitas ao PIS e COFINS não cumulativo, porque só para essas é que incide PIS e COFINS sobre receitas financeiras. Como a gente tem aí um grande número de empresas no Brasil que ou são do Simples Nacional ou então do regime do lucro presumido, essas empresas não são atingidas pela discussão, mas principalmente aquelas que são do lucro real e cujas receitas estão sujeitas à não cumulatividade, para elas essa discussão pode ser muito importante. CARF decide que Receita Federal não pode aplicar multa da SF por discordância de entendimento. É indevida a multa isolada por incorreção no preenchimento da escrituração contábil fiscal, a SF, quando fundamentada na divergência de entendimento entre o contribuinte e a fiscalização. O CARF, em recente julgamento, deixou claro que, para fins de aplicação da penalidade, a informação incorreta é aquela que não reflete a realidade da operação realizada pelo contribuinte. Olha, me parece muito coerente, Daniel, porque a multa isolada ela deve ser aplicada quando a informação do contribuinte não representa a realidade. Salvo engano, inclusive, a decisão foi fruto de uma análise de um caso onde havia apuração do imposto de renda ICSLL de um determinado período e o contribuinte realizou algumas compensações do imposto pago ao exterior com estimativas mensais. E a fiscalização discordou, mas o que o contribuinte informou foi exatamente o que ele fez. Ele não apresentou nenhuma informação em desconformidade com o fato que tinha acontecido. E o entendimento é que, nesse caso, não cabe a multa. Ele não informou algo diferente do que ele tinha feito com o intuito, por exemplo, de sonegar o imposto. Ele apresentou o que ele fez. Eventual discordância da fiscalização não pode ensejar automaticamente a aplicação de uma multa isolada. Então, por isso eu entendo que essa decisão do CARF, nesse sentido, ela foi muito coerente. Chegamos à última etapa do nosso programa, dedicada a responder as perguntas dos nossos ouvintes, a seção Pergunte ao Especialista. A primeira dúvida é da Edna e ela nos questiona o seguinte: quanto à dedução prevista no artigo 118, inciso 2º da IN 2110 de 2022, devemos considerar essas deduções como a própria base de cálculo ou como dedução da base de cálculo do INSS? Edna, primeiramente, muito obrigado por sua participação. Esse seu questionamento é interessante e o que nós precisamos entender é que a Instrução Normativa 2110 de 2022, no seu artigo 118, inciso 2º, ao tratar da exclusão de equipamentos da base de cálculo da retenção previdenciária, diz que a base de cálculo da retenção corresponderá, no mínimo, aos seguintes percentuais e vai trazer os percentuais. A gente percebe claramente que a indicação nesses percentuais é da base de cálculo mínima. Ou seja, quando no inciso 2º, a linha B, a gente encontra um percentual de 10% para pavimentação asfáltica, não é que se pode abater 10% a título de equipamentos. Na verdade, você pode reduzir até 90%. E a base mínima ela não pode ser inferior a 10%. A base mínima seria 10%. Então, esses percentuais indicam a base e não o quanto poderá ser abatido a título de equipamento. A próxima dúvida é do usuário que se identifica como Trip e ele nos questiona o seguinte: professor, uma empresa de construção que presta serviço em outra cidade, a emissão da nota será no seu domicílio, mesmo o ISS sendo no local da obra? Ou emite a nota no local da obra?
Olha que interessante, aqui a gente tem a Lei Complementar 116, que trata do ISS, é a principal norma que trata do imposto a nível nacional, sendo absolutamente omissa em relação à questão de emissão de nota fiscal. Agora, é convencional, ou seja, é a prática comum, adotar o entendimento de que a empresa deve emitir nota fiscal a partir do município onde ela está estabelecida, e não onde ela está prestando o serviço, muito menos onde ela é tributada. Então, é perfeitamente possível que a empresa estabelecida no município A execute uma obra no município B, o ISS seja devido para o município B e a nota fiscal seja realmente emitida pelo município A ou através do sistema de nota fiscal do município A. A gente não pode confundir aqui local de incidência do imposto com a documentação fiscal pertinente para cobertar a operação. O que a gente precisa lembrar é que o município B, onde o ISS é devido, ele não vai enxergar, em regra, as informações sobre essa nota fiscal emitida lá pelo município A. E é essa dificuldade que vai desaparecer à medida que o projeto de nota fiscal de padrão nacional avançar. E esse projeto, que começa agora em setembro de 2023 com os microempreendedores individuais, vai permitir que o município B e o município A acessem o chamado Repositório Nacional de Notas Fiscais de Serviços. E lá, muitas informações estarão disponíveis para o município, mesmo que a nota fiscal não tenha sido emitida através dele ou por estabelecimentos situados no seu território. Isso vai abrir possibilidades de fiscalização aí muito grandes para municípios que hoje não conseguem arrecadar o ISS em algumas operações simplesmente porque não têm acesso às informações de notas emitidas em outros municípios. A próxima dúvida é da Janaína e ela nos questiona o seguinte: quando tenho notas com retenções de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, sempre me guio pela data da emissão da nota e não o pagamento, pois é difícil saber na escrituração contábil. Estou errada? Olha, Janaína, sua dúvida ela é muito interessante e o que a gente precisa entender inicialmente é que as regras quanto ao momento de ocorrência do fato gerador do imposto de renda e das contribuições sociais variam a depender do perfil da fonte pagadora. Se você é de uma empresa privada, o que é que a gente pode dizer? Que o momento de ocorrência do fato gerador das contribuições sociais é o pagamento, enquanto que do imposto de renda é o crédito. Então, nesse caso, se você calcula as retenções no momento da emissão da nota, o máximo que vai acontecer é a antecipação da retenção das contribuições sociais, e isso não se revela em nenhum problema. A dificuldade ou o problema seria se você tomasse como base sempre o pagamento, porque aí nessa hipótese você estaria recolhendo o imposto de renda retido atrasado, já que ele segue um regime diferente das contribuições sociais. Bem, essa foi a última pergunta aqui. Finalizamos a nossa pauta. Queria agradecer a você, Gustavo, a você, Alexandre, e a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, curta esse vídeo e esperamos você no próximo programa. Excelente, Daniel, Alexandre também, excelente programa. Acho que trouxemos aqui muitas informações valiosas, discussões extremamente atuais relacionadas ao PES, lucro presumido de empresas de saúde, uma série de discussões extremamente importantes de assuntos que têm gerado discussões no dia a dia de quem lida com a matéria. Então é o que eu disse no início. Acesso à informação todo mundo tem através da internet. Se você vai lá no Google, você coloca qualquer informação, você tem o retorno daquilo que você procura. Mas entender o que está naquela informação é um pouco mais difícil. E o nosso trabalho aqui não é trazer meramente informação, é pegar tudo que foi de importante no mês e de alguma forma mastigar para que você possa compreender, para que você possa entender e aplicar no seu dia a dia. Então espero que tenha sido muito útil para cada um de vocês. É isso mesmo, Gustavo. E eu quero agradecer mais uma vez a audiência e a participação de cada um de vocês. Lembrar que no próximo mês, se Deus permitir, a gente estará aqui gravando o programa falando dos acontecimentos mais relevantes no mês de junho. E na data que a gente está gravando esse programa aqui sobre maio, a gente já tem informações de acontecimentos extremamente importantes agora no mês de junho, que serão objeto de comentário no próximo programa. Por isso, não deixe de nos acompanhar, não deixe de nos seguir
e também não deixe de postar aí os seus comentários a respeito do que você achou desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo programa.